podem ver que sempre a gente tá aí com esse processo, né? No projeto, no processo de edifício, a reação ao fogo dos materiais, ele vai estar diretamente vinculado aí ao controle de materiais trazidos para o interior, né, do edifício. A disposição dos ambientes também é muito indicada, tá? É uma coisa que pode aumentar ou diminuir essa propagação do fogo, ok? Então a gente tem aí esses elementos que são muito importantes, tá? Então, a gente tem que saber utilizar os materiais, quais são os materiais, e também essa questão da disposição dos ambientes, tá? Para que a gente consiga limitar e precaver a propagação desse incêndio aí entre os edifícios, tá? Bom, então a gente tem aí o comportamento dos materiais combustíveis, tá? Que a gente pode utilizar aí em acabamento de parede, teto e piso. O que é um material combustível? É aquele que pega fogo rapidamente, né? O isopor é um deles, tá? Então tem que ter muito cuidado, tá? A gente precisa sempre ver, sempre conhecer os ensaios laboratoriais de propagação de fogo daquele material, tá? A gente tem que ver aí esses ensaios pra gente ter um controle, tá? Da reação do fogo daquele material que a gente tá especificando para aquele local, tá? Pra gente ter uma segurança aí contra incêndio. Então a gente precisa também, tem uma instrução técnica, que é a número 42 de 2016, que vai estabelecer, entre outras coisas, né, o controle de materiais de acabamento e revestimento com diretrizes para o uso desses materiais, tá? Que são materiais combustíveis aí e pode ter algumas finalidades, tá? O conceito de reação ao fogo dos materiais. Bom, a gente tem aí algumas características, né, que tem alguns materiais que sofrem uma ignição, ele tem uma capacidade muito grande de sustentar aquela combustão, né? Por exemplo, a madeira, né? A madeira, ela pode ficar muito tempo queimando, tá? Então a gente precisa saber aí realmente desenvolver alguma coisa que faça com que o uso daquela madeira seja para locais específicos e locais aonde a gente tem aí uma maior ventilação, né? A gente tem que ir relacionando sempre essa questão de material com o uso do ambiente, tá? Para que a gente consiga desenvolver um bom projeto, ok? Então a gente tem aí também a gente tem que ver como que é esse desprendimento, se esse material ele desenvolve muita fumaça, com essa fumaça tem os gases nocivos. Vocês lembram que na Boate Kiss, a maioria das pessoas morreu por conta dos gases, né? Dos gases que foram em decorrência do fogo no forro deles, né, da boate, tá? Então a gente tem que ver aí essa reação ao fogo, porque essa reação ao fogo ela vai influenciar e muito, né, na combustão do material, quais são esse desprendimento de chama, de brasa, das partículas de gases e tudo. Tá? Bom, a gente tem aí algumas características de materiais, tá? Como que você faz essa reação ao fogo desses materiais? Cada material tem uma característica, né? Então, você tem aí alguns produtos
e alguns laboratórios que fazem essa medição, tá? Bom, o comportamento humano em incêndios. A gente tem aí que estudar esse comportamento das pessoas, né, quando começa um incêndio. Por isso que é muito indicado fazer essas simulações, né, essas simulações dos procedimentos que precisam, que quando pegar fogo as pessoas têm que seguir, né. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil ainda, que essa cultura pode ajudar e muito na decisão dessas pessoas quando vão se evadir de um incêndio, tá? Pelo Código de Obras aí a gente tem que ter várias saídas, né? Essas saídas elas tem que ter mais de uma saída, porque se for uma só, essa saída pode estar obstruída por chamas. Então você tem sempre que enfatizar aí o melhor conhecimento do comportamento humano também. Porque quando você está em estresse, né? Que por exemplo, você tá dentro de um incêndio, quando você está em estresse, você não sabe qual será o seu comportamento diante daquilo, né? Por isso que essa prevenção e essa simulação é muito indicada, tá? Porque você começa a conhecer o seu espaço, começa a conhecer quais são as possíveis rotas de